Olá pessoal, vocês vão perceber que o canal ele tem essa parte de leitura de livros, né? Essa é a parte principal do canal. O foco agora, atualmente, hoje, né? Atualmente é a leitura de livros. E eu pretendo fazer algumas explanações também das leituras que eu tô tendo desses livros, né? Alguns resumos dos livros. E o canal ele também vai ter uma parte que eu falo sobre teatro e também uma outra parte que eu falo sobre construção civil, né? Por que teatro? Eu já faço teatro há 20 anos, então alguma experiência eu devo ter adquirido nesses 20 anos como presidente do Conselho de Cultura. Fui presidente do Conselho de Cultura da cidade de Andira. Eu participei de várias peças de teatro, Paixão de Cristo da minha cidade. Já fiz algumas peças infantis, né? O Rei que Não Sabia Rir. Trabalhei no espetáculo da cidade de Andira chamado Peter Pan também. Resumindo, no Festival de Monólogos, né, minha peça Lembranças Brasil ganhou o primeiro lugar. Então eu tenho uma certa experiência em teatro, fora final de semana que eu faço trabalhos na Paulista. Se você olhar no YouTube aí vídeos sobre a Freira do Mal na Paulista cantando A Flor e o Beija-Flor, sou eu. O Batman na Paulista também, algumas intervenções com o deputado Guto Zacarias. Acabamos nos encontrando na Paulista e, a, e acabou o meu vídeo sendo vinculado ao dele, de um trabalho que eu estou fazendo na rua como Batman. Então o teatro faz parte da minha vida e é algo que eu quero compartilhar no canal. E outra coisa que faz parte também eu sou instrutor na área de construção civil, né? Então isso é um trabalho à parte também, eu tenho orgulho de fazer. E algumas coisas ligadas à construção civil também eu pretendo compartilhar no canal. Então ele vai ser um canal, vamos dizer assim, multifocal, multi interdisciplinar, né? Então vai ter setores de construção civil, setor de teatro, setor de filosofia, história. Conforme eu vou estudando, conforme eu vou lendo os livros, eu vou compartilhando com vocês algumas coisas. Então fico adentro aí. Com relação à filosofia e à história, eu pude observar que a humanidade ela vem numa certa evolução, entre aspas, né? Principalmente econômica e tecnológica, né? Nós viemos, se a gente pegar os catálogos dos livros de história comum, a gente vê de 4 milhões de anos e meio até 3 mil anos a pré-história, né? Então aí você tem um período em que existe a formação da Terra, né? E todos os animais e criaturas, e aí você tem aí o período morfológico, né? A estruturação do ser humano, né? Que, ao meu ver, é uma certa criação divina, né? Platão já falava de que o ser humano é uma espécie de um animal, Deus, ou seja, uma criatura com o corpo de um animal e a mente de um Deus. Na mitologia, descreve-se que Prometeu pegou no templo de Atenas a fonte né, a chama do conhecimento, né, e colocou no barro. E aí você tem uma criatura que pensa como um deus.
capaz de raciocinar. O Aristóteles, ele classificava a alma humana como três partes, né? Você tem a primeira parte, que é a parte vegetativa da alma, você tem a parte instintiva da alma e você tem a parte intelectiva da alma, né? O Platão dizia que a parte superior é o pensamento, o ratio, raciocínio, né? Aquilo que pensa. E a parte irascível por Platão é ligada ao peito, aqui, né? A emoção, né? E a parte inferior da alma está ligada ao baixo ventre. Baixo ventre. Então você vê que são camadas de formações, né? São evoluções, vamos dizer assim, que o ser, que a criatura, né, passa. Na filosofia nós temos alguns conceitos que são típicos da filosofia, como por exemplo os entes, que são os entes, são as coisas. E nós temos o nível ôntico, que é o ser e a coisa. O ser pensante e a coisa, que é o universo à sua volta. Nesse livro do Ortega y Gasset, nesse último capítulo que eu li, ele fala a respeito disso, do ser que se volta para si, do ser que está conectado, de certa forma, diretamente com o mundo. E aí no mundo antigo, você tem aí na pré-história de 4 milhões de anos e meio até 3 mil anos, essa formação histórica do homem, né, pré-histórico, né, bandos, pequenos bandos de caçadores-coletores, e que aí, com o passar do tempo, né, após a descoberta do fogo, após o período em que o homem começou a polir as pedras, pedra polida, pedra lascada. Mas existe aí um questionamento, se você lê Chesterton, por exemplo, você vê que em algumas obras ele questiona isso, né? Tem uma passagem no Chesterton, se eu não me engano, é no Homem Eterno. Se eu não me engano, tá? É no Homem Eterno que ele diz assim, como é que é meio estranho isso, essa leitura científica do crânio pré-histórico, porque ele tenta, a ciência tenta, como se fosse peças de um carro montar, né, essas peças de um carro, como se fosse montar uma peça com pedaços, né? Então, existem muitos fragmentos que, aliás, os criacionistas questionam os evolucionistas por causa do elo perdido. É difícil ter uma continuidade, né? É difícil comprovar essa continuidade, né? Você tem aí, pela ciência, Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, Desinova, você tem vários tipos de sapiens que povoaram a Terra, de várias espécies. Então, desde aquela figura do homem, do Australopithecus, né, que parecia-se mais com um macaco, até o homem em pé, né? Então você vê aquela figura clássica do homem deitado e ele vai ficando em pé. Quando você olha para os pressupostos criacionistas e pressuposto bíblico, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, pode-se perguntar se alguns ossos não são de primatas, e a ciência pode afirmar que o homem é parente de um primata. É uma espécie de um primata evoluído no sentido da cabeça, né, da mente, o cérebro. Existem teorias científicas que dizem a respeito do cérebro através de proteínas. Ele acabou criando um tamanho razoável, uma complexidade maior do que os outros animais. Quando você pensa em Aristóteles, quando ele diz a parte vegetativa, quando você vai para o organismo humano, você vê que existe a parte vegetativa, que seria isso, a crescimento, reprodução, né? Nós crescemos, nos multiplicamos, morremos, é um comportamento típico da planta no cérebro.
você tem também a parte principal, que é o cerebelo, você tem o tronco encefálico, e aí você tem 3 camadas de evolução cerebral, pela ciência. Então você tem 3 camadas, uma reptiliana, o cérebro reptiliano, e você tem partes do cérebro que são responsáveis pelo movimento, né, ligado a, ao sistema nervoso central e periférico. Mas o ser humano ele foi capaz de transcender seus instintos, né? Foi capaz de, num dado momento que andava em bando de machos e fêmeas, acabou encontrando formas de viver, de se conviver, né? O cérebro foi criando através da natureza uma certa neuroplasticidade, e aí ele acabou encontrando novas formas de se comunicar, de falar, de conviver. Se você pega um grupo de 150 chimpanzés numa sala, vira uma zona de guerra, mas se você pega 150 pessoas educadas, elas conseguem conviver. Então o ser humano ele criou uma complexidade enorme, né, no seu conviver, no seu viver, né? E através dessa complexidade, na Grécia, que era um local montanhoso, uma terra árida, de difícil plantio, você tem uma terra montanhosa cercada por mar. Então você tem uma terra de navegadores, de grandes comerciantes, né? Grandes latifundiários de terra, donos de terra. Na Grécia você vê alguns manuscritos de Varrão e Zenão. Você tem alguns manuscritos que falam sobre as divisões de terras e propriedades. Então, a partir daqueles agrupamentos de caçadores-coletores e através da sobrevivência em bando e espécie, coletando, matando e melhorando suas armas através das lanças, arco e flecha, você tem uma humanidade que a partir do ano 3000, isso é mais ou menos, né? Mais ou menos é só uma pista. Ali do ano 3000 a.C. até 400 anos antes de Cristo, você tem um período aí que nós conhecemos como saindo da pré-história, o mundo antigo. No mundo antigo, a gente já tem o ser humano deixa de ser uma boa parte, né? Uma parte da humanidade deixa de ser caçadora e coletora para se tornar seres, vamos dizer assim, sedentários, né? Sedentários. Então, aí você tem o sedentarismo, né, entre aspas, você tem caçadores, agricultores, pastores em Roma, por exemplo, você tem uma organização de agricultores, né, fazendeiros, rústicos, né, bem precário, arcaico, e você tem pastores também. Então você tem o cultivo de plantas e animais, né, você tem a criação de animais, e aí daí você tem a alimentação muito mais objetiva, né? Porém pobre, né? Porque com o caçador-coletor você tinha uma diversidade enorme de plantas e animais, que aliás os egípcios eram mestres da antiguidade na coletânea. Você tem alguns manuscritos antigos dos egípcios que relatam de muitas ervas, muitas plantas que na antiguidade eram usadas para curar, né, enfermidades. Na pré-história você já tinha algumas incisões cirúrgicas bem precárias, né? Muita gente morria. Mas o conhecimento de sobrevivência era extremo, né? Nós aprendemos com o tempo a oprimir esses instintos básicos de sobrevivência, né? Esses instintos primários, né? De violência, de sangue, de morte. No começo eram quase como eram rústicos, né? Eram quase como animais, né? Se a gente tentar pensar filosoficamente, né, de tentar de alguma forma equalizar aí criacionismo versus evolucionismo, eu imagino que Adão e Eva seja de um período aí
mitocondrial, vamos dizer assim, né? Um período aí bem pré-histórico, né? A época das cavernas, o Jardim do Éden, fosse uma época aí pré-histórica, indo para caçadores, coletores para agricultores. Você vê que Caim e Abel fala-se que eles já cultivavam animais, né? Então temos um período aí de agrícola, pré-agrícola, né? Com a domesticação de animais, o cultivo de terras, a alimentação através das plantas, a multiplicação das sementes, o homem descobriu que colocando sementes na terra, ele consegue fazê-la germinar. E paralelo a isso, os deuses, né? A oração aos deuses, a proteção, havia espírito na pedra, havia espírito na água, havia espírito no céu. E a educação era totalmente prática, oral, né? E aí você tem aí os pequenos agrupamentos, né? Assentamentos de terra da Mesopotâmia, né? Principalmente a região que fica ali por volta da região ali do Iraque. Entre o Tigre e Eufrates você tem algumas cidades, né? Como Urur, né? E a formação da Babilônia, alguns povos indo-europeus e povos semitas, né? Povos semitas do deserto e indo-europeus, né? Nas florestas, montanhas. E a propagação de todos esses povos vai culminar com uma resistência, né? Nos tornamos mestres da sobrevivência. E com isso a filosofia dá um salto, né? Do ano 3000 ali, né? Na era dos deuses e reis, né? Você tem uma era no ano 400 a.C. Até de 600 a.C. até 400 depois de Cristo, você tem um salto enorme, onde que esses agrupamentos se tornam cidades, e essas cidades se tornam impérios, como o de Roma, Grécia, Egito, Império Micênico, Império Hitita. Nós tínhamos uma ilha, né, Creto-Micênica, a ilha de Creta, que havia um rei Minos e o Minotauro, que guardava os tesouros do rei Minos nos seus palácios resplandecentes, né? E aí você tem toda a formação ali da bacia do Mediterrâneo e os povos eólicos, dórios, né? Os dórios eram guerreiros formidáveis, terríveis, que invadiram a Hélade, né? E aí você tem a formação dos povos gregos. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar tentar entender ou tentar raciocinar a respeito de uma linha de pensamento que vai do mítico, né, para o pensamento de observação da natureza. Então você tem a natureza e a observação do mundo. O filósofo é aquele que absorve e observa o mundo, principalmente através da literatura, através das artes, através de ler as obras filosóficas. É necessário ler as obras filosóficas, né? Principalmente Platão e Aristóteles. É fundamental começar a filosofia com Platão e Aristóteles, que é o que eu estou tentando fazer nesses 10 anos aí. Mas como eu sou meio burro, eu vou devagar, aos poucos, né? E absorvendo algumas coisas, lendo livros, vendo filmes e sabendo triar, né? Você tem uma Grécia de mercadores, né? O mar propiciou a filosofia, o intercâmbio de várias culturas, né? Então, os gregos absorveram muita coisa dos mesopotâmicos, dos egípcios, dos babilônios, a matemática, a geometria, as organizações sociais. Então você tem grandes cidades portuárias aí, que o comércio se tornou muito forte junto com a agricultura, né? Você tem os produtores que com seus excedentes comercializavam com outros povos e havia uma troca. A filosofia surgiu também daí, dessa troca cultural entre os povos,
né? Isso foi muito importante para a formação do homem grego, né? O homem grego, em sua essência, era um homem muito religioso. A religião grega estava em tudo na Grécia. Havia um protocolo, um proceder, né, religioso. O homem grego, na, na Grécia Antiga, ele vivia de protocolos. A casa dele tinha um altar do qual ele orava para os ancestrais. No filme Gladiador tem um pouco disso. Os romanos absorveram isso dos gregos, né, que é a exaltação ao daimon. O que é o daimon? É o espírito da casa, é o espírito dos ancestrais que protege a casa, né? Aquela chama tem que estar acesa. Você percebe que a humanidade, ela se formou em torno do fogo ali, nos pequenos agrupamentos em torno do fogo, cozinhando para sobreviver. O fogo, ó, ele afugentava os animais, o fogo permitia iluminar a escuridão, né? Muitas mulheres morriam no parto, infelizmente, na pré-história. E a gente teve imagina, uma organização de várias pessoas para um bebê humano conseguir sobreviver, né? Nascemos careca, pelado, sem dente, diferente do tigre que tem pelos e garras enormes. Então os predadores eram nossos algozes, né? Leões, hienas, serpentes, insetos, escorpiões. Então tudo isso a gente foi sobrevivendo, o cérebro foi se projetando aí no meio dessa aventura toda humana, né? E esse encontro com o místico, essa proteção divina, né? Zeus, Atenas, era muito comum, né? Que os deuses não ficassem irados. Para isso se fazia o altar para os deuses, os templos, né, de oração aos deuses. E a cidade foi se formando numa acrópolis, né, cercada por muralhas, para que não houvesse invasão dos nômades, né, de povos. E você tem aí um mundo de violência extrema, né? As grandes cidades podiam sumir da noite para o dia, ser invadidos por povos de outras regiões, hunos, né? Uma boa parte dos bárbaros da Europa começaram a fugir de Átila, Huno, começaram a fugir de Gengis Khan também, os mongóis, que queriam expandir seu império. Então era um mundo de saque, né? Um mundo de destruição de povos. E aquele que tinha o domínio sobre a espada ganhava. Roma se tornou especialista na engenharia militar, né? Você tem grandes construtores em Roma, o aqueduto romano, o Coliseu, as armas de cerco romana. Então os romanos foram mestres na arte da organização militar, na organização jurídica. Já os gregos foram profundos e fecundos no pensamento biológico, no pensamento lógico, no pensamento profundo e fecundo com relação às questões da ética, da moral, da beleza. A arte grega é formidável em sua essência, as esculturas. Então você tem uma evolução gigantesca na arte de esculpir, na arte de matematizar a arte, a ponto de você buscar um alinhamento com o cosmos. O que é? O cosmos é perfeito, então a arquitetura grega tende a ser perfeita também. Busca-se a perfeição geométrica, né? Corpos esculturais, magros, esguios, com músculos salientes, era o que era ideal, o atleta, né? O corpo atlético. Você vê isso nas esculturas gregas antigas. Então esse era o ideal de superação estoica, né? De resistir às intempéries. Né? O mundo é um só, você vai morrer, não vai nascer mais. Para o estoico, você vai virar a terra, adubo. Então a única terra que você pode viver é esta, mas você deve respeitar os deuses, senão sua alma pode sofrer consequências. Você tem que levar coisas para o túmulo. Alguns gregos acreditavam na era antiga que você tinha que levar os seus escravos e muitas indumentárias para o túmulo. Principalmente os egípcios cultivavam isso, né? Achavam que a vida após a morte, o morto deveria ter alimentos, né? Povos do Oriente também acreditam, alguns grupos, que existe uma vida após a morte. Então essa é uma epopeia, né? Uma continuidade do povo grego,
em sua essência. Mas com o decorrer do tempo, eu penso que a humanidade encontrou uma evolução no pensamento mítico teológico, né? Existia um Deus único dos povos semitas, né, dos hebreus. Aliás, tem um templo ao Deus desconhecido, né, que foi montado na Grécia. E esse Deus, segundo os princípios de ensinamento do Antigo Testamento, ganhou muitas guerras, batalhas. Ele aniquilou os inimigos dos israelitas, né? Israel estava com Deus e Deus estava com Israel. Está, né? Pressupõe-se que está. E esse Deus se tornou soberano sobre os outros deuses, não aceitando, segundo as Sagradas Escrituras, que não se tem outros deuses além desse Deus. Esse Deus hebreu, do qual esses povos que servem esse Deus único se tornou rico, se tornou um povo próspero. Tentaram aniquilar várias vezes, mas conseguiram sobreviver na história humana, né? Nós temos os exemplos dos grandes judeus aí, né? Nós somos descendentes indiretos, muitos brasileiros. Meu sobrenome, por exemplo, é Oliveira. Deve ter alguma ligação aí com judeus, com certeza. Então você vê que esses povos que cultivaram esse amor, essa reverência a esse Deus único, acabaram prosperando, apesar de todas as guerras, apesar de tantas dificuldades. Isso é um bom sinal. Isso mostra que é o caminho que está dando certo, que dá certo. Cultivar a prosperidade, os ensinamentos do Cristo Jesus. Né? A partir do ano de 400 a.C., de 600 a.C. até 400 a 500, né, depois de Cristo, com a derrocada do Império Romano, você tem aí uma forte tendência ao cristianismo. Quando Roma caiu, né, tomado por Childerico, tomado por vários líderes de tribos germânicas, você tem a dinastia carolíngia e merovingia, né? Na verdade, eram os líderes das facções de bárbaros que constituíram-se nos agrupamentos militares de feudos. Né? Carlos Magno, depois, no ano 800, né? 800 e pouco, era um grande rei que conseguiu consolidar várias dessas tribos, né? Os francos. Então você vê que a Europa fragmentada em pedaços após a queda do Império Romano, você tem um pensamento que sai da linha pagã para a cristã. É interessante essa transição de um pensamento para o outro, né? Como isso se manifestou, né? Como o paganismo perdeu poder e hoje, atualmente esse paganismo está tentando resgatar sua força através da política no mundo. É uma guerra que nós achamos que é do conservadorismo contra o racionalismo, mas na verdade, segundo princípios teológicos, é uma guerra espiritual. Porque quem eram os deuses do paganismo? Eu não gosto muito dessa palavra paganismo, né, porque isso eu acho que é uma linguagem católica, apostólica, não sei, me parece. Mas eram outros deuses, outras religiões, né? O conservador, ele acredita no princípio da liberdade. Você tem direito a ter sua religião. Ninguém tem nada a ver com isso. Se você é católico, evangélico, se você é budista, é sua liberdade. Desde que você não faça mal ao outro. Esse é o princípio. O princípio da propriedade privada. O homem tem direito à sua terra,
a proteger a sua dignidade. O homem tem o direito a proteger sua propriedade. São princípios que norteiam o conservadorismo. Então eu estou trazendo esse diálogo desde o tempo antigo para explicar como é que culminou isso, como é que se chegou a esse tipo de pensamento conservador e como é que a gente consegue fazer essa ponte de transição. É engraçado pensar, né, como uma tribo germânica de guerreiros, junto com os romanos, que eram mestres hábeis na arte de política e organização social militar, se fundiu aí, né? E aí você tem os povos europeus, né, bastante disciplinados, ou pelo menos uma parte, né, razoavelmente conservadora nos Estados Unidos. Então você tem aí uma formação de um povo que vem de uma elite aristocrática guerreira misturada com administradores, padres, religiosos que se fundiram aí. E aí você tem um homem semi-religioso, talvez. O Ortega y Gasset, no livro La Rebelión de las Massas, A Rebelião das Massas, ele fala um pouco sobre isso, sobre o homem massa, o homem artificial, superficial, a derrocada do conhecimento humano, a derrocada dos estudos, a derrocada da leitura acabou sendo prejudicada. Aí você tem um homem superficial, um homem artificial que tem opinião sobre tudo, mas não fala nada. Hoje em dia você tem muitas pessoas, uma boa parte, né? Não todas, mas uma boa parte no país que acabou não prestando atenção nessa parte que eu julgo, ao meu ver, é a mais importante, sagrada, que é o conhecimento, que é a leitura de livros. É por isso que eu montei o meu simples canal, precário, mas está aí, para tentar ajudar de certa forma. Então, espero que você tenha entendido essa análise histórica, mais histórica do que filosófica. E tenha entendido o objetivo também, uma outra parte que eu quis falar sobre o canal, né, que ele vai ser um pouco mais universal com o tempo. Mas é longo prazo, é projeto a longo prazo. Se ele sobreviver às intempéries e à contingência.